Fala, minha galera! Hoje é dia de terminar o Renascimento Cultural. É a aula 2 e já é a aula de conclusão. Para quem perdeu a aula 1, quem perdeu a parte introdutória do Renascimento Cultural, eu vou colocar aí o link na descrição. Então, quem quiser aí assistir novamente ou quem perdeu e quiser assistir essa aula, é só clicar no link que vai estar na descrição. Tranquilo? Então vamos lá continuar aí essa nossa história. E na aula passada eu terminei a aula só citando as características. Eu disse que o Renascimento Cultural é formado aí por essas características, essas são as principais: racionalismo, humanismo, antropocentrismo, individualismo, hedonismo. Beleza. O problema, eu não expliquei cada uma dessas características. Então essa é a nossa missão nessa aula. Vamos aí começar aí pelo chamado racionalismo. O nome já entrega, cara. O que é o racionalismo? É simplesmente a ideia da razão. Para você não esquecer, eu vou colocar aqui, ó, mais razão menos fé. O Renascimento ele é um movimento que quer mudar a mentalidade da sociedade. A sociedade naquele momento pensava de acordo com a Igreja Católica, ou seja, a fé era aí a principal forma de nortear o pensamento da sociedade. Se eu quero mudar isso, eu vou ter que falar que a sociedade tem que viver não em função da fé, e sim da razão. Ou seja, o racionalismo é quando eu coloco a razão em primeiro plano. Depois vem a ideia da fé. Isso é o racionalismo. Mais razão, menos fé. Beleza? Não tem como esquecer, lembrando aí dessa equação. Mais razão, menos fé. Uma outra característica é o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é a valorização do ser humano, é a valorização do homem. O que é que acontece? Antes do Renascimento, o homem ele era muito desvalorizado. O ser humano ele era visto como a fonte do pecado. Então a Igreja Católica, naquele momento, falava isso, ou dava a entender essa ideia, e a sociedade desvalorizava a figura do ser humano, a figura do homem. O humanismo é uma característica do Renascimento que vai contra essa ideia da igreja. Não. Por que o homem ele é desvalorizado? Por que o homem é a fonte do pecado? Não. O homem ele é importante, o homem ele é crucial no mundo. Então o humanismo é justamente essa ideia de você valorizar o homem, a valorização do ser humano. Deixando bem claro, quando eu digo homem, não é só o homem, é homem e mulher. Mas como a nossa gramática ela é machista, quando a gente coloca homem, aí engloba o ser humano de uma forma geral. Beleza? Uma outra característica é o antropocentrismo. O antropocentrismo ele surgiu para bater no chamado teocentrismo. Então, antes do Renascimento, o que dominava a sociedade era o tal do teocentrismo. Se você for olhar no latim, theor quer dizer Deus. Então, o teocentrismo era Deus no centro de tudo. Então, a sociedade, tudo era a figura de Deus. Ah, aconteceu isso, foi Deus. Ah, tá chovendo, é Deus. Ah, morreu tal pessoa, foi Deus. Então, o teocentrismo, Deus era o centro de tudo, Deus era a explicação de tudo. E a galera do Renascimento começa a discordar desse pensamento. E aí defende a ideia do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Antro do latim quer dizer o homem. Antro quer dizer homem. O homem no centro de tudo.
Professor, o antropocentrismo quer dizer que o homem ele é mais importante que Deus? De forma alguma. Em nenhum momento eu estou aqui falando que o Renascimento fala que o homem ele é mais importante que Deus. Não, não é isso. A diferença é, antes do Renascimento, tudo se explicava usando o nome de Deus. Com o antropocentrismo, isso vai mudar. O homem ele é o centro. Então, o homem ele vai procurar explicar o que é que acontece. Ah, fulano de tal morreu. E aí, foi Deus? Não, não foi Deus. Ele morreu, sei lá, num acidente, morreu por causa de uma doença, morreu porque não se cuidou e tudo mais. Ah, fulano de tal nasceu. Ah, foi Deus? Não necessariamente. A família já vinha se constituindo, a família já estava se preparando, querendo ter um filho, e aí nasceu aquela pessoa. Ah, começou a chover. Ah, foi Deus? Não, não é bem assim. Uma massa de ar quente com uma massa de ar fria que se choca, causando aí a chuva orográfica. Então, o antropocentrismo, o homem ele é o centro de tudo. Então, agora nós temos aí o homem tentando explicar o que é que acontece. Não é mais o Deus no centro de tudo. Beleza? Então, racionalismo, humanismo e antropocentrismo. Já falamos de 3 características. Uma outra característica é a ideia do individualismo. O nome já entrega. É o individual, é o eu. É a valorização do eu. A igreja prega o coletivo. Não, o negócio de eu é o nosso, é o nós. Já o Renascimento, não é assim não, igreja. Eu primeiro tenho que pensar na minha pessoa. Depois eu posso pensar nas outras. Mas primeiro vem o eu, o meu. E nada de o nosso, o nós. Tranquilo? Individualismo. E por último, a característica que eu destaco é o hedonismo. O hedonismo é a busca do prazer. É você buscar o prazer. É a busca do prazer. Para quem tem uma mente um pouco mais poluída, o prazer não é só a questão do ato sexual, viu, meus queridos? Calma. O prazer é tudo aquilo que lhe dá uma sensação de prazer, aquilo que você gosta. Vou dar um exemplo. Eu, Edvardo, eu amo dar aula. Então, se eu amo dar aula, eu vou querer dar mais e mais aulas. Isso é o hedonismo, é você buscar o prazer. Um outro prazer que eu tenho é jogar o meu videogame. Eu sou viciado. Videogame não é coisa só para criança e adolescente, não. Eu já estou na fase adulta e quero chegar aí à minha fase de ancião, de velhinho, no meu videogame. Então eu jogo, todo dia eu jogo, nem que seja 1 horinha. Isso aí tem que estar no meu dia. Então isso é buscar o prazer. É o hedonismo, é você procurar aquilo que você sente prazer de fazer. A igreja, naquele momento, falava que o prazer era o caminho para você chegar ao inferno. O Renascimento disse, por que, igreja? Isso está errado. Não, não é assim não, igreja. Prazer, por que o prazer ele tem que ser ligado ao elemento lá das profundezas do inferno? Não é assim não. Vamos lá, o ser humano tem que sim que viver em função do prazer. Então está aí as 5 características principais do Renascimento. O racionalismo, a valorização da razão, o humanismo, a valorização do ser humano, do homem, quando eu digo homem, eu estou dizendo a sociedade de uma forma geral, o antropocentrismo, o homem no centro de tudo, o homem tentando explicar tudo, o homem sendo a explicação, e o que ele não explica, ele vai atribuir à fé, o individualismo, aquela ideia do eu, do meu, e o hedonismo, que é justamente você buscar o prazer. Tranquilo, né? Fácil. Para concluir o Renascimento e fechar aí com chave de ouro, você precisa saber disso aqui. Ó. Olha aí como é tranquilo.
o chamado renascimento científico. Com o renascimento cultural, nós vamos ter também o chamado renascimento científico. Como assim? Lá no renascimento cultural, falamos muito na ideia do racionalismo. É uma das características. E aí o que é que acontece? Com o racionalismo vamos ter mais razão. Mais razão. E aí o que é que vai acontecer? Quando eu começo a valorizar a ideia da razão, nós temos aí mais ciência. Mais ciência. Só não entendi. Para os renascentistas, a ciência ela estava morta. A ciência, os estudos morreram. Por quê? Porque antes do Renascimento, a sociedade tinha que viver em função da fé. E a ciência, ela vive em função da fé? Não. A ciência, ela vive em função da razão. Então, para a ciência, ela voltar a existir, para a ciência renascer, eu preciso primeiro começar a valorizar o quê? A razão. E é justamente isso que acontece. Com o renascimento cultural, temos aí o racionalismo. Ou seja, a razão ela volta a mandar na sociedade. E com a razão, a ciência ela vai o quê? Renascer. Por isso que temos aí o que chamamos de renascimento científico. É o renascimento da ciência, quando a ciência ela volta aí a crescer, a ficar forte por conta da razão. E, para concluir, vocês precisam aí saber aí essas duas teorias. O heliocentrismo e o geocentrismo. Professor, é difícil? Não, é moleza. Vamos começar aqui pelo geocentrismo. Está aqui em segundo plano. O geocentrismo, ele era uma ideia lá da Idade Média. E aí, quem defendia essa ideia? A Igreja Católica. A Igreja Católica defendia o geocentrismo. E o que quer dizer geocentrismo? Geo, do latim, quer dizer terra. A terra no centro. Então, a igreja, lá na Idade Média, ela explicava tudo. E aí a igreja pregava o chamado geocentrismo. Ou seja, para a igreja, a terra ficava no centro e aí tudo girava em torno da terra. Os outros planetas e até mesmo o Sol. Essa era a ideia lá da Idade Média. Com o Renascimento, criou-se aí uma teoria contrária ao geocentrismo, chamado de heliocentrismo. Então, o heliocentrismo é a teoria que surgiu aí na Idade Moderna, ou seja, uma teoria do renascimento científico. E aí? Quem defendia essa teoria? Todos aqueles do Renascimento, que participavam do movimento renascentista. De acordo com o heliocentrismo, é o Sol, hélio do latim quer dizer Sol, é o Sol que fica no centro e tudo gira em torno do Sol. Qual a diferença? A igreja falava que era a Terra que ficava no centro. Geocentrismo. O Renascimento disse, igreja, sinto muito informar, mas você está errada. É o Sol que fica no centro. É o tal do heliocentrismo. E hoje, professor, qual é a teoria aceita? Qual é a teoria confirmada? Qual é a teoria verdadeira? Galera, a teoria aceita, confirmada e verdadeira é justamente o heliocentrismo. Então, o renascimento científico ajudou aí a mudar
mais e mais a mentalidade da sociedade nessa transição Idade Média para a Idade Moderna. Com isso, a gente consegue aí concluir tanto o renascimento cultural como também o renascimento científico. Eu espero que tenha gostado. Preparei essa aula com muito carinho para todos vocês. Quem gostou, pode colocar aí curtida, pode colocar um comentário. Vou ficar muito feliz em ver a interação de vocês. Um cheiro, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus e tchau, tchau.